Nosso primeiro palestrante é o professor Edson Roberto Leite. Ele é professor titular do Departamento de Química da UFSCar, professor desde 94. Ele sempre teve muita interação, projetos de interação com indústrias, e tem uma vasta experiência em transferência de tecnologias. Então, passar a palavra ao professor. Muito obrigado, professor. Onde está o laser? Aqui. Não está funcionando. Bom, enquanto eu resolvo o problema tecnológico aqui, agradeço aí a oportunidade, Esse é o segundo workshop que a gente vem trabalhando e oficialmente vamos dizer, a partir desse eu passo o meu cargo para o Ernesto, Tá certo? Que o Ernesto fica como responsável pela parte de inovação. Então, eu encarei essa apresentação como uma espécie de histórico do que a gente fez durante esse período. E foi uma oportunidade boa, porque agora a gente tem os próximos 2 anos para a gente pensar o que vai fazer, Tá certo? E quando a gente vai olhando o que a gente fez e vai tentando contar a história, a gente percebe que a gente fez bastante. Isso é gostoso, Hoje, saí de manhã, quando terminei a apresentação, fiquei satisfeito com o resultado, Espero que vocês fiquem também, Tá certo? Então, a ideia é falar sobre um pouco da história, um pouco desde a estratégia que a gente usa, E os resultados mais significativos, tá certo? Basicamente, assim, antes de avançar, eu acho que inovação, são 3 personagens. Aqueles que pensam em inovação, quer dizer, aqueles que ficam pensando em modelos, como modificar as coisas para possibilitar a inovação. Tem as pessoas que vão executar a inovação e tem as pessoas que vão trabalhar para viabilizar as inovações do ponto de vista legal, Então, acho que ontem teve uma discussão boa sobre isso, Quer dizer, existe bastante caminhos legais, financiamento, etc., parte burocrática, tudo isso aí tem que passar por isso. E já tem bastante gente trabalhando com isso, Pessoas que pensam em inovação, isso talvez seja a parte mais fácil, Agora, o que mais faz falta para a gente mesmo são pessoas que realizem a inovação. Quer dizer, pegue uma ideia e execute aquela ideia. Acho que essa é a maior dificuldade. E isso não é fácil, tá certo? E a história, a gente vai tentar mostrar essa história aqui, Tá certo? Se a gente pegar a história do CEPID, o CEPID nosso, na verdade, agora a gente está no segundo CEPID, o nosso começou aqui em 98, 99, tá certo? A gente tinha uma estratégia de estudo, de como trabalhar com empresas, esses números são esses mesmos, quer dizer, a gente trabalhou muito tanto com o setor cerâmico do Estado de São Paulo, quanto a CSN, mas no final entrou a Petrobras e a Dow, e, quer dizer, e entre o CEPID antigo e o novo CEPID, a gente teve também a chance de ter o INCT, que foi uma forma de ter uma continuação do trabalho, E nesse período, a gente teve números bastante significativos, Tá certo? É gozado que a maioria da comunidade do Estado de São Paulo, acho que os CEPIDs não funcionaram bem, tá certo? Eu acho que para a gente funcionou muito bem, tanto do ponto de vista de inovação, quanto do ponto de vista científico, Tá certo? Naquela época, esse daqui foi, acho que a primeira design de como a gente enxergava a inovação, isso já em 1998, 99, foi um dos primeiros, vamos dizer, draft que a gente fez, Porque naquela época a gente pensava em inovação do ponto de vista de suporte tecnológico, são suportes para grandes empresas. A gente já pensava em
como fazer as spin-offs, né? Isso daqui estava até separado, porque, na realidade, a maioria dos PIPs que a gente fazia já era com pequenas empresas, já com uma certa consolidação. E aí entrou uma coisa que, para a gente, na época, foi muito interessante, de que empresas começaram a financiar a pesquisa básica. Então, a gente teve 2 casos, a Dow Química e a Petrobras. Tá certo? Para a gente foi uma coisa bastante diferente, né? Se vocês lembrarem os números lá atrás, a Petrobras praticamente colocou o mesmo montante de dinheiro do que o CEPID. Tá certo? Então, dizer que não funcionou o CEPID, só funcionou, a Petrobras só financiou esse dinheiro porque a gente tinha já uma tradição e um respeito na área, né? Certo? Mas aí tinha uma característica bastante interessante. O que a gente fazia em termos de ciência estava muito deslocado do que a gente fazia de tecnologia. Quer dizer, a gente usava os conhecimentos científicos para resolver problemas tecnológicos. A gente não transferia as coisas que a gente trabalhava para o setor de inovação ou para a indústria. Então, isso estava muito distanciado. Então, uma das coisas que a gente tentou fazer no novo CEPID foi aproximar a ciência da tecnologia. Na realidade, o que a gente gostaria mesmo é aquilo que a gente trabalha na bancada ser o caminho para novos produtos e novas ideias, né? Do ponto de vista de spin-off, que talvez acho que do ponto de vista de inovação, né, a parte de ciência é fácil cobrar, né? Ver número de artigos, número de citação, razoavelmente fácil de medir o impacto da pesquisa. Tá certo? Né? Agora, como medir o impacto de inovação? Número de patentes? Não. Tá certo? Eu acho que patente é coisa de empresa. Universidade, para fazer patente, tem que pensar 2 ou 3 vezes. Tá certo? Então, não é um bom número. Patentes licenciadas, isso seria um número melhor. Tá certo? E talvez outro bom indicador seria o número de spin-offs gerados do laboratório. Tá certo? Esse, na minha concepção, é ainda mais importante do que o número de patentes licenciadas. Tá certo? Bom, e talvez, sem dúvida nenhuma, o maior sucesso da primeira etapa do CEPID foi a Nanox. Tá? Bom, todo mundo acho que tem esses números na cabeça, a taxa de sobrevivência de empresas, né, de tecnologia, aí tem até o Vale da Morte, que você tem que passar um certo período, né, tá certo? Quer dizer, com certeza a Nanox já passou por esse período, né? Hoje ela atua em diferentes setores, né, da economia aí, e eu acho que o mais famoso dela foi o desenvolvimento de materiais antibactericidas, né, de tal forma a incorporar em polímeros e possibilitar aí uma série de avanços para a proteção de alimentos, tá certo? Isso funcionou muito bem. Na indústria de leite, isso entrou muito bem, quer dizer, o leite dentro da embalagem com o produto da Nanox tinha um tempo de vida maior. Uma coisa bastante interessante, eles começaram a vender um selo de que... Eles não vendem a embalagem, mas ele vendia um aditivo para pôr na embalagem. E aí tinha selos tipo, nessa embalagem tem o Nanox Clean, alguma coisa desse tipo, mostrando que aquela embalagem era especial. Certo? Então, para a gente foi assim, uma coisa bastante interessante. Hoje vocês podem acompanhar, eles já participaram já participam de feiras na Alemanha. É um grupo já consolidado, né? Tá certo? E a ideia deles é basicamente, a partir das nanopartículas ou micropartículas com segmentos nanométricos de prata, né? Não está bem definido ainda se são íons ou se são nanopartículas. Isso eles incorporam em polímeros, e esses polímeros depois são incorporados no setor produtivo. Quer dizer,
O segmento deles é Master Batch especial, né? Certo? Uma carga especial de polímero, tá bom? Isso gerou uma série de exportações, né? Tá certo? E quer dizer, isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que dá orgulho para a gente, né? Os meninos saíram aí do departamento, frequentavam o corredor. É legal a gente ver os alunos nos congressos, né? Científicos. Agora a gente vê os alunos em feiras internacionais de industriais. Tá certo? Então, isso é um motivo de orgulho. Então, uma das propostas para a segunda etapa do CEPID, desculpa aí. Uma das propostas da segunda etapa do CEPID foi justamente o que a gente pode fazer para incentivar novas empresas do tipo Nanox. Tá certo? Né? Então, quer dizer, a gente vai continuar fazendo o que a gente fazia, dando suporte para grandes empresas, né? Atuando junto com as empresas que querem desenvolver PIP, né? E outras ideias, mas a gente quer fazer alguma coisa diferente. E a ideia nossa foi, quer dizer, vamos aproximar bastante a parte de ciência e tecnologia, de tal forma que a ideia era o seguinte: o CDMF iria criar um núcleo de inovação, né? Nesse núcleo de inovação a gente teria uma planta piloto, e essa planta piloto seria, vamos dizer, um nucleador de spin-offs. Tá? Mais importante do que isso, toda a experiência nossa mostra que empresa gosta de conversar com empresa. Empresa não gosta de conversar com universidade. Existe uma série de barreiras, por mais que se fala que vai evoluir, que está evoluindo, ainda existem barreiras. E não são fáceis de transpor essas barreiras e, às vezes, os projetos ficam inviáveis devido a essas barreiras. Isso não tem jeito, vai chegar, às vezes chega num ponto que não vai para frente. Tá certo? Então a gente pensou no seguinte: qual a melhor forma de você fazer a universidade conversar com as grandes empresas? Talvez seja também através das spin-offs. As spin-offs precisam bastante da gente. Tá certo? Então, ao invés de a gente conversar direto com o usuário final, a gente conversa com a spin-off, e o usuário final conversa com a spin-off também. Ela vai ser a ponte nossa de interação. Tá certo? É lógico que a gente ainda vai ter essa possibilidade. Mas, assim, uma coisa é você fazer um projeto Petrobras via ANP. A universidade sabe fazer isso, a Petrobras sabe fazer isso. Agora, uma coisa é você negociar com uma multinacional em que elas querem todas as patentes e a universidade não pode abrir mão das patentes. Tá certo? Né? Quer dizer, é complicado. Agora, tenho certeza que a maioria das grandes empresas multinacionais ou nacionais gostam de negociar com empresas pequenas. É muito mais fácil, porque são empresas. Tá certo? Então, essa foi a estratégia. Então, o primeiro passo foi criar esse núcleo de inovação, essa planta piloto, e torcer para aparecer candidatos para os spin-offs. Essa foi a nossa missão desses 3 anos. Tá certo? Né? É lógico que não foi sorte, né? Então, o núcleo de informação foi criado nesse prédio, né? É o laboratório, né, é o número do laboratório? É o G2, tá certo? E a proposta nossa foi que aquele laboratório seria o núcleo de informação, de inovação, de que qualquer uma empresa, qualquer grupo que esteja interessado em usá-lo para criar uma spin-off pode solicitar. É lógico, de preferência os grupos que já estejam trabalhando dentro do CEPID. Tá certo? Né? Aí a gente, nessa época, estava terminando os projetos Petrobras, terminou o prédio, a gente inaugurou esse núcleo de inovação,
E, paralelo a isso, já criou-se uma spin-off, né, que surgiu principalmente dos projetos da Petrobras. Bom, vamos falar um pouquinho desse núcleo de inovação. É um laboratório que tem facilidades para desenvolver nanopartículas em escalas razoáveis. A nível internacional, eu diria que a qualidade das nanopartículas que a gente produz, é difícil encontrar um lugar no mundo que tenha a mesma capacidade de produção desse núcleo de inovação. Tá certo? Estou falando que a gente tem capacidade de produzir por bateladas, né? Às vezes mais de 100 gramas, 200 gramas de nanopartícula seca. Não é em solução. Tá? Então, são poucos os lugares do mundo que têm capacidade de produzir isso. Nanopartículas, não nanoaglomerados, né? Certo? Então, da onde veio isso? Da transferência direta do conhecimento dos projetos científicos, tecnológicos que a gente teve, né? Então, para isso foi criado um laboratório, tem um reator aqui, hidrotermal, com capacidade de 1 galão, dá mais ou menos 4,7 litros, tá certo? Tem toda a parte de facilidade de mexer com câmara seca, porque a maioria dos precursores são sensíveis à umidade, tá? E outras facilidades que está para o pessoal que queira desenvolver. Hoje tem uma empresa nucleada, vamos chamar assim, né? Tá certo? Né? Que é a NQM. Tá certo? Acertei o nome, né, Bruno? Tá certo? Né? Como disse, essa empresa teve vamos dizer, a ousadia, os meninos tiveram a ousadia de aceitar o desafio. Tá certo? Eram meninos que estavam terminando o doutorado, né? E tiveram, vamos dizer, a coragem de tocar esse desafio. É coragem mesmo, tá? Hoje eu vejo que é coragem porque as barreiras não são barreiras tecnológicas, são barreiras financeiras e barreiras burocráticas. Né? Qualquer dia, acho que seria interessante eles contar a história de quão difícil é você ter uma empresa montada. Tá certo? Uma coisa é você uma empresa para dar consultoria, uma empresa para prestar serviço. Quando você abre uma empresa para vender insumos químicos, a coisa é muito complexa, né? Tá certo? Então, o pessoal aceitou o desafio, né? E a ideia, isso a gente apresentou em 2015, no começo do CEPID, né? Essa empresa tinha lá a ideia de ter, em final de 8 anos, 15 milhões de reais de financiamento, né? Tá certo? Né? Isso são slides antigos, né? De 2015, tá certo? Né? Esse era o time, depois vocês vão ver que o time já aumentou, e eles começaram literalmente com 0 de dinheiro em caixa. Tá certo? Bom, em 2017 já tem... Quando eu falo dinheiro em caixa, não pense que já está no banco o dinheiro, né? Tá certo? Está assinado projetos, né? Da ordem aqui já, nesses 2 anos, de 1,2 milhões. Tá certo? Já é um começo, né? Eles já têm 2 PIPs fase 1 terminado, um PIP fase 2 assinado e outro PIP fase 2 negociando e aplicando agora outro PIP fase 1. Tá certo? Então, entre outras realizações que a gente vai tentar discutir aqui, né? Certo? Esse já o time percebe-se que... Interessante que tem bastante aluno meu aqui, né? Agora, de vez em quando eu não vejo eles, agora eu sei onde eles estão, né? Tá certo? Né? Então, tem além do time inicial, né? Do Bruno, o Lucas e o Tiago, hoje tem o Will, a Cibele e o Everton, né? Que aceitaram também o desafio de participar, né? E a gente acabou desenvolvendo os projetos deles de mestrado e doutorado dentro da área de interesse, né? De expertise do núcleo de inovação, tá certo? Né?
Então, eles estão alocados no Parque Tech. A parte de fabricação e desenvolvimento fica no nosso núcleo, tá certo? Veja bem, o núcleo não pode ser o local físico da empresa. A ideia do núcleo é prestar serviço de caracterização e processamento. Nós não somos o local da empresa. A empresa tem que ter um local físico. Isso é muito importante, porque você não pode ter uma empresa dentro da universidade. Tá? Então, aquelas discussões que teve ontem, né, que inclusive agora a universidade tem não só a parte de pró-extensão, né, não só tem a parte de inovação também, que vai ter possibilidade de ter projetos de inovação. Isso já é um avanço significativo, né, porque começa a diferenciar, e a Lei Nova de Inovação permite que você suporte a inovação com laboratórios governamentais. Tá certo? Então, isso daqui casa, então, a ideia da empresa ter um endereço externo, usar as facilidades nossas. Tá certo? Bom, o que foi feito? Basicamente, a ideia é partir das nanopartículas funcionalizadas, né? Desenvolver rotas para a produção de larga escala. Tá? Larga escala é simples, por exemplo, uma empresa de polímeros quer testar uma nanopartícula no desenvolvimento deles. Né? Para você compatibilizar a nanopartícula com a matriz polimérica, você precisa funcionalizar essa nanopartícula. Né? É muito difícil algum lugar do mundo que faz isso. Quer dizer, eu preciso de 200 gramas de nanopartícula para jogar na extrusora, para fazer alguns testes. Né? Poucos lugares do mundo vão conseguir fornecer isso. Eu preciso, não só a nanopartícula, mas eu quero a nanopartícula com a capa de orgânica apolar, porque eu quero incorporar num polímero uma poliolefina. Aí o número de quem pode fornecer isso diminui mais ainda. Tá certo? Então, a ideia era desenhar essa capa, produzir ela em larga escala, com um preço competitivo. Tá certo? E também, né, ser um processo o mais sustentável possível. Aí vem uma dica básica. Sustentável não significa a base d'água. Esse é um erro, primeira coisa que a gente pensa, o químico pensa. Que um sistema à base de água é mais sustentável do que um sistema à base de solvente orgânico. Errado, porque se você usa água, você tem que devolver ela limpa. Tá certo? Né? E o custo de você evaporar a água é muito grande, né? Tá certo? Então, a estratégia nossa já foi em cima daquilo que a gente desenvolveu durante a parte de pesquisa, que foi a maior parte dos processos que a empresa trabalha é na parte de solventes orgânicos. Tá certo? Bom, essas transparências já são mais modernas, isso é o pessoal da NQM que passou, tá? Então, você percebe, 2015 para 2017, já tem evolução também de marketing, né? Tá certo? O pessoal tá melhorando. Então, as aplicações, eu diria que a gente também tem algumas coincidências que assim, esbarram na gente, né? A gente tem interação com o pessoal da Dow, depois via o Marco, desde 99, 2000, alguma coisa assim, certo? Aí um dia o Diego apareceu para a gente com os problemas, né, da C100, tá? Quer dizer, o dia que ele apareceu, a gente justamente estava trabalhando numa da proposta para mandar para o PIP. Quer dizer, aí casou já uma parceria interessante, porque o PIP já era direcionado para o problema de uma empresa que quer usar as nanopartículas. Então, um pouco de sorte precisa ter, né? Não adianta que... Tá? Então, nessa parte a gente tem dispositivos para células solares, tá certo? Talvez um dia até para a produção de hidrogênio, a parte de compósitos,
né? A parte de tintas, isso é uma parte que está prometendo muito, tá certo? Muito mesmo, recobrimentos cerâmicos, diferente da tecnologia que a Nanox desenvolveu. Essa é uma tecnologia completamente nova, tá certo? Pessoal que já desenvolveu até um spray para depositar nanopartículas, chique, né? Bastante interessante, né? E dessa parte, para evitar erosão, corrosão e desgaste de metais, promete bastante, né? É uma tecnologia bastante competitiva, né? E mais recentemente, um projeto agora recém-assinado com a Petrobras, do nosso laboratório, na parte de nanofluidos para troca térmica. Quer dizer, esse projeto só tem sentido se tiver alguma empresa por trás que vai fornecer as nanopartículas para os desenvolvimentos que estão sendo feitos. Porque, pela primeira vez, a gente vai entrar na Petrobras num produto Petrobras, não num processo Petrobras. É uma coisa muito diferente. Você está trabalhando no desenvolvimento de um produto da Petrobras. A Petrobras só vai ter interesse nisso se tiver uma empresa que vai fornecer as nanopartículas para ela usar. Então, isso é uma possibilidade de negócio bastante interessante, né, para a empresa. Aplicações ainda, isso são mais recentes, né? Tá certo? Remoção de contaminantes, isso é uma história bastante interessante, que está envolvendo a Votorantim. Os meninos ganharam o prêmio dentro da Votorantim, foram bem avaliados lá, e estão com já uma interação muito forte com o grupo Votorantim. Parte de embalagens foi uma das primeiras ideias que a gente discutiu com o Marcos, né? Contraste de ressonância, isso aí já são ideias mais recentes, né, na parte biológica, tanto para a parte de diagnóstico, quanto na parte de mobilização, né? Então, quer dizer, isso já não é mais não tem mais nada a ver muito com o LIEC. Aqui a gente já está perdendo, já está descolando, né? Por quê? Essas aqui são coisas que eu, particularmente, não tenho interesse. Isso é coisa deles. Tá certo? Né? Tá? Então, isso é uma coisa, por isso que eu gostei desse slide. Você já começa a ver que eles já estão se descolando da onde nasceram, né? Quer dizer, aquela ideia do filho ficar realmente independente, né? Tá certo? Espero que daqui 2 anos a gente vai ver, né, essa independência ainda maior, né? Tá certo? Eles ainda mantêm uma conversa bastante interessante com a Dow, uma série de desenvolvimentos, né? Desde a parte de embalagens, né, de proteção contra gases, até na parte de espumas isolantes, de poliuretano, né? Tá certo? Né? A C100, né, a palestra de manhã foi bastante esclarecedora, né? Especificamente trabalha numa das camadas, tá certo? E, pelo que a gente está entendendo, está indo bem o produto, né? Tá certo? Isso deixa a gente bastante contente, né? Tá? Esse daqui é o PIP que já está... O PIP na fase 1 foi em cima disso, e a parte 2, a fase 2 aprovada em cima disso. Né? Nessa parte aqui teve a fase 1 já encerrada, e a fase 2 está em negociação. Isso é um bom sinal, significa que vai sair. Tá certo? Quando o pessoal chama para discutir na FAPESP, já é um bom sinal, né? Tá? E isso daqui é um PIP que está sendo aplicado. Tá? Inclusive com interações já com outros grupos que não fazem parte do LIEC. Quer dizer, esse já é aquele amadurecimento e o descolamento que a gente espera, né? Tá certo? Esse também foi outra coisa bastante interessante, né? Que foi no fim do ano, a FAPESP selecionou os PIPs mais promissores e fez um treinamento, e forneceu um treinamento para os, vamos chamar, para os inovadores, né? Tá certo? Na Academia de Engenharia Inglesa, né? Tentando criar mentalidades avançadas nessa parte de inovação. E do pessoal chamado, né? Os 2 PIPs por eles liderados foram chamados. Significa, então, que realmente eles estavam fazendo um trabalho
até a nível competitivo com os outros PIPs de alta qualidade, né? Tá certo? Bom, aqui tem algumas brincadeiras que eles fizeram, né? Esse é um polímero, uma poliuretana extremamente carregada, tá certo? De magnetita, né? Desculpa aí. Aqui já é a parte de desenvolvimento que eles fizeram com a C100. Isso é um filme que foi incorporado a nanopartícula, né? Que foi desenvolvido, quer dizer, foi desenvolvida essa nanopartícula, foi enviado para a C100 testá-la, né? Depois eles passaram o filme para a gente ter uma ideia, que essa parceria é importantíssima, né? Onde está sendo usado, como está sendo usado, quais são os resultados, né? E isso é uma coisa que acho que o Marcos gosta muito disso, né? Quer dizer, essa é a capacidade das nanopartículas, para vocês terem uma ideia. Esse é o solvente, esse é a nanopartícula em pó, tá certo? Né? Tem um processo de dispersão super sofisticado, né? E aí você tem as partículas em suspensão coloidal, quer dizer, forma um coloide perfeito. A gente até discute ainda hoje se isso é uma suspensão coloidal ou se é uma solução. Tá certo? Né? A quantidade em massa aí é absurda, tá? Lembra que o solvente ali era hexano, né? Ou tolueno, né? E a zircônia, a densidade, né, é alta, né? Então, a porcentagem de massa ali é grande. Então, você percebe que realmente a gente tem um produto diferenciado. Essas nanopartículas são de zircônia e é uma das tecnologias para coating contra corrosão, erosão e desgaste de metal. Tá certo? Né? Isso daqui agora pode ser usado para deposição, por imersão, por spin coat, deep coat ou até por spray, né? Tá certo? Eles já desenvolveram um spray a partir dessa suspensão. Então, né, do ponto de vista de resultados, por isso que eu falei que eu fiquei contente de fazer essa apresentação. Sem dúvida, nesses 3 anos, a gente conseguiu nuclear uma empresa, tá certo? Que tem grande potencial. Se ela vai morrer, se ela não vai morrer, não sei, é difícil de você prever. Mas eu acho que a gente percebe que eles estão num caminho adequado. Eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar aqui é o seguinte: da mesma forma que esses meninos tiveram, né, a postura de começar, isso fica aberto ao centro, ao CEPID. Agora a gente vai dar preferência ao pessoal do CEPID, né? Tá certo? Quer dizer, acho que uma tarefa importante para o Ernesto é pensar como chamar a pessoa para discutir propostas de projeto para usar o núcleo de inovação. Então, a ideia é motivar vocês a inovar. Quer dizer, inovar, acho que o Marco falou uma coisa hoje bastante interessante: a inovação não pode ser forçada. Né? Não é porque é bonito inovar que todo mundo vai inovar, né? É nem aquela história, né? Quando começou a cobrar patente, todo mundo começou a fazer patente, né? Para que você está fazendo patente? 90% das pessoas respondiam para colocar no currículo. Tá certo? Cara, isso dói, né? Porque patente, diferente de artigo, tem custo, né? Certo? Você não faz uma patente para colocar no artigo, no currículo. Tá certo? Então, essa é a visão que a gente teve nesses 3 anos, né? A gente agora vai discutir os passos para os próximos 2 anos, que agora tem a renovação do CEPID. E eu tenho certeza que com esses resultados, né, o Brito ia ficar bastante contente, né? Tá certo? Né? Você não? Eu acho que sim, tá certo? Porque em 3 anos é quase impossível você gerar o que a gente gerou. Eu vou ser sincero, né? Começar do zero e já ter suporte que seja da FAPESP,
mas já tem uma perspectiva de mercado ou de aplicações tão grande que uma das preocupações, conversando com eles, é exatamente pessoal já. Quer dizer, eles já não dão conta da demanda. Aí vem outra preocupação, quando começar a produzir para vender, né, vai ter mais necessidade ainda de recursos humanos. Não sei se vocês percebem, então, que a gente esbarra sempre no mesmo problema, né? Por que a ciência brasileira não é melhor do que é? É falta de equipamento? Não. Foi falta de investimento? Não. É recursos humanos. Inovação, eu acho que é mais crítico ainda. Tá certo? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Espero que daqui 2 anos a gente faça o terceiro, né? Ou vai ser o ano que vem, já não sei. Que a gente tenha já uma outra empresa nascente, né? Eu sei que tem outras empresas, né? Tá certo? Né? Que estão indo bem, são empresas já relacionadas com a parte de cosméticos, né? Certo? Tem a Nanoscience que também nucleou aqui. Eu procurei mais ir para o lado que eu sei que as dificuldades são maiores. Uma coisa é você prestar serviço, uma coisa é você prestar serviço de análise, etc. Outra coisa é você produzir. Esse caso é muito mais crítico, tá certo? Então, obrigado aí, e se tiverem dúvidas, todo professor gosta de dúvidas, né? Certo? Né? Obrigado, pessoal. Edson, realmente valeu a pena ter vindo. Obrigado, né, por dar essa visão de conjunto. Aí, eu não tinha essa visão de conjunto, inclusive dessa parte de produção. Uma coisa que eu acabei me envolvendo mais recentemente é com essa questão da aplicação médica, né? E você sabe que a USP tem feito, né, o Xuxa, o Valdeci Zuccolotto, por exemplo, tem produzido, ele tem um grupo que chama Nanomedicina, né? E dirigido exatamente para a produção, mas eu acho que sem essa visão do passo seguinte, né? Eu não sei quanto você conhece o grupo, mas me parece que nessa questão da inovação, cada vez mais você conhecer tanto o concorrente quanto o possível colaborador e claro, ir além, as empresas, é uma coisa fundamental. Eu gostaria de saber se você conhece o trabalho do pessoal ali da USP nessa questão de nanomedicina, porque essencialmente é nanopartícula voltada à área médica. Aí, como eu vi, os jovens aí estão motivados por essa área, eu acho que vale a pena estar atento. Bom, eu conheço o Xuxa, o Zuccolotto, mais na parte de pesquisa que ele faz, né? Mas, por exemplo, a estratégia da empresa atual na parte de medicina é entrar com coisas que a Anvisa não seja uma barreira. Tipo, diagnóstico não é uma barreira. Agora, se for um fármaco, aí a barreira é complicadíssima, né? Quer dizer, se for um produto, se for um fármaco que tem contrapartida, vamos dizer, tem um contratipo americano, europeu, facilita. Mas se for um fármaco novo, você vai ter que ter um suporte violento, certo? E também do usuário, né? Eu não imagino você fazer qualquer interação com medicina sem ter os médicos junto. Um hospital, sabe? Quer dizer, você tem que, ou na realidade, a iniciativa, na minha cabeça, tem que sair do hospital, né? Nessa parte diagnóstica, a Fiocruz, por exemplo, tem iniciativas bastante interessantes
Não sei, eu soube que a Fiocruz, no estado de São Paulo, ela entrou em 2017, se não me engano, e começou em Ribeirão. Não sei se vocês também conhecem a estrutura. A Fiocruz tem uma estrutura bastante boa na parte diagnóstica, inclusive na parte veterinária também. E aí tem todo esse mundo das nanopartículas numa área de saúde, mas não... Eu entendo perfeitamente se for desenvolver um produto para que seja medicamento, aí é outra escala de dificuldade. A ideia, inclusive, dessa parte de diagnóstico não é bem ser direto com doenças. Na verdade, é uma ideia de mobilização de enzimas, proteínas, que são caros, né, que vão servir para diagnóstico, sabe? Quer dizer, a ideia é usar nanopartículas para poder recuperar as enzimas que são muito caras. É um projeto que já existe produtos no mercado, só que eles querem entrar com uma tecnologia diferente, com ideias diferentes, né, para competir com as tecnologias existentes. Então, essa é uma estratégia que eu acho interessante, porque você começar com um produto novo que não existe, não é para qualquer um, né? Para convencer que aquele negócio é importante. Então, essa estratégia é interessante. Né? E mais um comentário na questão aí de realmente sair do laboratório e virar empresa, né? Aí realmente tem um salto muito grande, né? Eu acho que você apresenta aí um caminho que me pareceu muito interessante. Já tinha relacionamento com empresas grandes, né? E essa empresa acaba dando suporte. Aí facilitam um pouco as coisas, mas no caso de uma empresa sair produzindo para ganhar mercado sem ter uma sinalização, é bem mais complexa a coisa, né? Eu acho que é quase que impossível, viu, Paulo? Eu acho que, por exemplo, hoje o que existe muito, que as grandes empresas, os grandes grupos, sempre têm problemas, né? E esses problemas, eles gostariam que existissem pequenas empresas que trabalhassem nesses problemas. Então, eles abrem as feiras de discussão de problemas, fazem as chamadas, como se fosse uma chamada para projeto científico. As empresas estão fazendo isso, né? Isso, e você só fica sabendo disso depois que você entra as empresas entram, né? Então, eles participaram na própria DAO, né? Foi na DAO e na Votorantim, tá certo? Isso, você acaba ganhando visibilidade, e é aí que começa a surgir as oportunidades de negócio, porque daí o produto vem, você desenvolve para alguém que já vai comprar, já o usuário, né? Isso a gente aprendeu na CSN, né, professor? Lembra? Na CSN, a CSN tinha os problemas de refratário, as empresas de refratário, a gente sabia como que tinha que ser o refratário, então a gente desenvolveu uma série de projetos com as empresas de refratário para ser usado na CSN, porque a CSN demandava aquele tipo de produto. Então era um tripé, né, entre o desenvolvimento, o fabricante e o usuário, né? E funciona, certo? E isso é mais ou menos o que o pessoal tá trilhando, tá? Quer dizer, não existe ainda, até o momento, um investimento de capital privado, né? Tá certo? Talvez o primeiro seja na forma de projetos da Votorantim, né? Mas na forma de projetos, prestação de serviços e projeto mesmo, não vai ser na forma de entrar com dinheiro para investir, né? Porque isso tem que amadurecer ainda, né? Certo? Quer dizer, qual que é o produto? Aí eu acho que mais ou menos os meninos vão responder, qual o produto que você quer, né? Sabe? Quer dizer, não tem ainda um negócio, você vai lá e vende, né? Você tem que vender mais a solução do problema para aquela aplicação. Porque não é atuar no mercado, tipo vender shampoo, vender, sabe? Você não precisa descobrir o mercado, né? Isso, o mercado, isso. Eu acho que é mais fácil, porque senão você vai ter que convencer, é difícil, né? Obrigado.